Olá, eu sou o Thiago Toia, fisioterapeuta, e vou ensinar você a se tornar um fisioterapeuta referência em até 12 meses, sendo reconhecido pelo raciocínio clínico elevado e por entregar resultados rápidos aos seus pacientes. Seja bem-vindo à Masterclass Fisioterapeuta de Referência. Hoje eu vou te mostrar o caminho e trazer estratégias e ferramentas para você transformar a sua forma de atender e também a sua forma de ver a fisioterapia e conquistar aí esse resultado. Nessa segunda aula, eu vou te mostrar o que realmente gera resultado e percepção de valor. Eu vou te mostrar o que você precisa dominar para conseguir organizar o seu raciocínio clínico, entregar resultados rápidos e se tornar uma referência aí na sua região. E se você ainda não assistiu à aula 1, eu sugiro que você assista mesmo de continuarmos, tá? Para que você consiga aproveitar o melhor conteúdo de hoje, tá bom? Porque uma coisa acaba fazendo link ali com a outra. E antes de continuarmos e dar início ao conteúdo de fato, eu quero te mostrar na prática o que é ser referência para os seus pacientes. Mais um treininho concluído, mas hoje eu não vim falar do meu treino, eu vim falar do Thiago, porque eu tive um problema sério no joelho, meu joelho não esticava direito, aí o pessoal falando, vai no Thiago, vai no Thiago. Aí eu fui no Thiago, já conheci o Thiago, né, já sabia do trabalho dele, aí eu fui no Thiago e graças a eles eu voltei a correr bem, tô correndo bem, fazendo uns tiros bons, então graças a ele, eu sempre brinco com ele que quando eu tô com problema, lá é oficina de consertar pessoas. Valeu, Thiago. Obrigada, tá? Aí, Toya, esse troféu aqui de segundo lugar geral da corrida da Haskell é pra você, meu irmão. Depois que eu passei a ter seu acompanhamento, eu tive um pico de performance e as lesões desapareceram. Só um caso que eu quero contar. Quando teve a meia maratona da FV, na segunda-feira daquela semana, eu tava com muita dor no joelho e você me passou um exercício. Eu fiz na terça, na quarta, na quinta. Não tinha dor nenhuma mais. Deu tudo certo, portanto, te agradeço. Não só hoje, mas em diversas oportunidades aí. Não só conquistando, né, os troféus, mas concluindo a prova bem, da forma que eu planejei. Beleza? Tamo junto, meu amigo. Fala, galera. Tô aqui hoje para deixar um depoimento em relação ao meu osteopata. Incrivelmente, com 2 sessões, após ter ido em alguns profissionais ter falado que eu não iria mais conseguir jogar beach tênis porque eu tô com uma dor constante na mão. Com 2 sessões apenas, o Thiago Toia, excelente profissional, já me deixou praticamente pronto, 90% de melhora, muito significativo. Já voltei a jogar, estou satisfeito e melhor, sem dor quase nenhuma. Só um restinho. Thiagão, você é fera, você é uma lenda. Obrigado, valeu! Fala galera, beleza? Meu nome é Jusemir, também conhecido como Ninja. Tenho 17 anos de Jiu-Jitsu, 7 anos como faixa preta de Jiu-Jitsu. Lá atrás, quando eu era faixa azul ainda de Jiu-Jitsu, há 14 anos atrás, eu tava quase parando de treinar Jiu-Jitsu. Quase todos os médicos que eu fui disseram para eu parar de treinar porque eu tenho uma hérnia de disco na L5-S1. E aí um dia eu tava com a costela também machucada, e aí eu tava treinando, e aí eu conhecia o Thiago, mas muito pouco, não tinha muita intimidade com ele. E aí só que ele já sabia que eu era viciado em treinar e ele achou estranho eu não estar treinando e perguntou pra mim: "Ah, por que você não tá treinando e tal?". E aí ele foi lá, isso foi na parte da manhã, ele foi lá, já me ajudou, já me botou lá no tatame, deu uma mexida lá, falou que eu tava com a costela meio cavalada. E falou assim: "Ó, vai doer ainda até mais ou menos na parte da tarde, vai ficar doendo e tal, mas vai melhorar a respiração. Amanhã você já tá 100%". E foi dito e feito, de tarde ainda tava doendo um pouco, mas já deu pra ver que tava melhor. No outro dia eu já tava bala, já tava treinando de novo. E aí então falei, poxa, resolveu um problema meu tão rápido, então vou tentar resolver meu problema da coluna também com ele. Marquei um horário, e aí assim, na minha primeira consulta com ele, eu já resolvi, sei lá, 80, 90% da minha dor, que não era da minha hérnia de disco. Eu tava com o meu ilíaco um pouco travado, e aí ele soltou pra mim, já liberou muito da dor que eu sentia nas costas também. Provamos que os médicos que disseram pra eu parar de treinar, provamos pra eles que eles estavam errados. Hoje eu tenho quase 17 anos aí na estrada, no jiu-jitsu, mais outros esportes, e assim, só tenho a agradecer a ele, ao Thiago, e eu não sei se eu poderia estar aqui falando pra vocês que hoje eu tenho 7 anos de faixa preta se não fosse pelo Thiago. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Receber esses relatos e reconhecimento são extremamente gratificantes. Acaba sendo uma confirmação de que todo esforço e dedicação sempre valeram a pena. E aquilo que eu sempre disse, e eu falei também na primeira aula, tudo começa com uma só palavra, que é decisão. E quando você decide mudar e elevar o seu nível profissional de verdade, as coisas acontecem, não tem erro. E eu sempre falo que o esforço e a dedicação sempre serão recompensados. E nós, enquanto profissionais, estamos sempre buscando mais conhecimento, ferramentas, para a gente ter condições de solucionar os problemas de forma mais rápida, né, de uma forma mais assertiva, mas com domínio e segurança do que estamos fazendo. E, por consequência de tudo isso, ter o reconhecimento e a valorização profissional e também financeira.
E se você está aqui agora comigo, eu tenho certeza que você também almeja elevar ainda mais, né, o seu patamar profissional. E eu digo com toda certeza, sem medo nenhum de errar, que você já faz e já está fazendo a diferença. E simplesmente por se dispor a ouvir o que eu tenho a trazer aqui para você, né? Por parar suas atividades, para estar aqui comigo agora e aprender a visão, as estratégias e ferramentas que eu adotei no meu modelo de atendimento e que foram desenvolvidas ali nos meus 16 anos de experiência clínica, né? Com atendimento diário, de muitos erros, acertos, vendo o que funcionava melhor ou não, né? Aprimorando ainda mais, estudando, fazendo cursos e com formações junto, né, a verdadeiras referências dentro da nossa área. Eu falo que é beber na água da fonte mesmo, né? Para chegar no nível que eu cheguei hoje. Para chegar no nível de apresentar para você algo que é extremamente valioso e que é capaz de mudar a sua prática clínica e de fazer você entregar resultados rápidos e se tornar uma verdadeira referência. Esses depoimentos que você acabou de ver são apenas alguns poucos exemplos de relatos, né, de pacientes que eu trato. E para ser enxergado e reconhecido assim por eles, eu reconheço que não é fácil. Mas eu posso te garantir, tá, que eu consigo te mostrar o caminho para isso realmente acontecer em menos de 12 meses. E como eu disse lá na aula 1, você pode sim construir uma carreira sólida, bem remunerada, com agenda cheia, pacientes que reconhecem o seu valor e o que você é capaz de entregar, e esses pacientes estão dispostos a pagar o preço que for para você solucionar as dores que eles apresentam. Mas você precisa ter alguém que te mostre esse caminho, né, o caminho certo a ser seguido. Precisa ter as ferramentas certas, usar um raciocínio clínico que te dê clareza para aplicar tudo aquilo realmente com tranquilidade. E é exatamente isso, após 16 anos de experiência clínica e alcançando resultados de formas consistentes, né, resultados expressivos, que eu me propus a compartilhar com você aqui nessa Masterclass. Na nossa primeira aula, eu trouxe para você um conteúdo que te levasse a uma reflexão. Eu acho que a ideia principal foi essa, fazer uma reflexão, fazer você pensar mesmo. Eu apresentei algumas abordagens que todos nós, né, enquanto fisioterapeutas, já fizemos ou ainda estamos realizando no nosso dia a dia de consultório. Casos e situações bem comuns mesmo, e que a gente sempre fez achando que era a maneira mais assertiva para trabalhar, e que elas que poderiam trazer os resultados melhores, mas que na verdade são abordagens e ações que são muito pouco efetivas, né? Pouco efetivas, para que a gente tenha realmente uma resposta clínica efetiva com os nossos pacientes. E que, na verdade, acabam impedindo o nosso crescimento. Né? Impede com que a gente tenha resultados mais impactantes e, por consequência, de sermos reconhecidos por um trabalho de excelência. Então, a reflexão que fica, né? Então, a reflexão que fica com tudo isso é: será que a minha abordagem é a mais efetiva mesmo? Será que eu consigo aplicar o que eu já sei, mas de uma forma diferente? Existe uma outra forma de atuar que eu consigo ter resultados mais rápidos? Ou ainda pensar, né, existe uma maneira de construir um raciocínio clínico melhor e eu não ficar perdido e inseguro no meu atendimento? Tem como o meu atendimento ser impactante e gerar alta percepção de valor para o paciente? Enfim, são inúmeras perguntas que podem ser levantadas com aqueles tópicos que eu apresentei para você na aula 1. E se você se sentiu assim, né, reflexivo após essa primeira aula, ou no mínimo um pouco curioso para ver o que virá nessa aula 2, eu fico muito satisfeito em saber, verdadeiramente falando, tá? Eu acho que a gente está indo aí para o mesmo caminho. Já nessa aula 2, e só um parênteses, tá? Ela está incrível, eu vou trazer para você, de forma mais sistematizada, os principais pontos que você precisa dominar para ser referência, para desenvolver um raciocínio clínico bem estruturado e resolver os problemas dos seus pacientes muito mais rápido. E eu não vou te dar uma aula de fisioterapia, tá? Eu quero que isso fique bem claro aí para você, porque conteúdo teórico eu sei que você tem. E eu não estou aqui para te dar aula de algum tema específico, tá? Eu estou aqui para te mostrar o melhor caminho que você pode fazer para atingir um outro nível na sua carreira profissional. Então eu vou te apresentar o que você precisa desenvolver ou aprimorar, vamos dizer assim, para ter um alto nível de atendimento, de excelência mesmo. Tanto na sua abordagem, quanto no desenvolvimento do seu raciocínio clínico e de entrega de resultados. E é isso, né, o somatório de tudo isso que vai te levar ao alto nível de reconhecimento, indicações de pacientes, agenda cheia, consulta valorizada, liberdade e todos os outros êxitos que um atendimento de excelência pode trazer aí no pacote. E dando início ao nosso conteúdo aqui da aula 2, eu trouxe esse título aí para vocês, né? O que realmente gera resultado. Então a ideia é trazer estratégias de como organizar o nosso raciocínio clínico, entregar resultados rápidos e, através de tudo isso, se tornar referência aí na sua região. Né? Então, os pilares que realmente transformam isso a sua prática clínica. E, dentre esses tópicos, eu trouxe esses 3 pontos de uma forma resumida, mas a gente vai abordar um pouco mais sobre cada um desses 3 temas, tá? E, de alguma forma, fazendo link com o que foi visto lá na primeira aula. Então, com alguns insights de correção do que foi dito lá na primeira aula e, lógico, trazendo outras informações realmente relevantes para que a gente consiga organizar o raciocínio clínico, entregar resultado mais rápido e, através de tudo isso, que a gente consiga realmente se tornar uma referência. Né? Eu quero te ajudar a enxergar todos esses detalhes que vão realmente te permitir se tornar referência aí na sua região.
ok? Bom, iniciando aqui, ó, tratar a causa da dor, visão holística. Então a ideia é que a gente consiga ter uma visão do funcionamento do nosso corpo como um todo e que a gente saia daquele padrão de enxergar a dor simplesmente no local onde o paciente relata os sintomas. Então ele chega falando de uma dor no ombro, direto a gente já quer tratar, já quer ir direto para a região do ombro. Mas espera lá, será que aquela dor que aquele paciente apresenta está sendo consequência de uma disfunção que se manifesta em outro local? Então essa linha de entendimento faz a gente enxergar o funcionamento do corpo como um todo. Por isso, a visão holística. E a dor pode estar manifestando no ombro, mas sendo ocasionada, né, originada por uma disfunção em outro local. Então, se eu focar na região da dor, desse exemplo que eu estou dando, ela é consequência de uma disfunção em outro local, eu não vou estar solucionando a dor do meu problema. Eu vou estar fazendo um paliativo, eu vou estar enxugando gelo, né, igual a gente usa esse termo. Então, a ideia é que a gente consiga ter a visão do sistema como um todo, para a partir daí a gente conseguir ter as ferramentas, as possibilidades de avaliar outras disfunções, fazer as conexões cabíveis para a disfunção, para a dor que aquele paciente apresenta, e a partir daí a gente agir na causa e não na consequência ali das dores que o paciente apresenta. Bom, para a gente ter essa linha de raciocínio, né, a gente conseguir entender isso um pouco melhor, eu gosto muito de usar o termo interdependência regional, né, interdependência regional e unidade do corpo. E para a gente falar de interdependência regional, a gente entender o conceito de tensegridade se faz importante. Então, olha só, imagina essa estrutura, né, que esse senhor está carregando. Eu tenho estruturas que são mais rígidas, mais fixas, como esse bastão, né, esse palito que está sendo marcado aqui, e eu tenho linhas, cabos que conectam esse bastão com outra estrutura, com outro bastão e etc. Então eu tenho estruturas rígidas e estruturas mais flexíveis. Esse conceito de tensegridade, que eu vou citar aqui agora para vocês, eu vou explicar um pouco mais para você, ele é muito usado na arquitetura, na engenharia. Por quê? Se eu pensar num prédio, numa ponte, eu tenho estruturas que são rígidas, né, então eu tenho pilares de concreto, foi feito realmente para sofrer pressão, compressão, cargas, e que se eu trouxer isso para o meio biológico, eu estou falando do osso, por exemplo, só para a gente dar um exemplo aqui, e na engenharia, na arquitetura, eu tenho, por exemplo, cabos de aço, só para dar um exemplo, que aí consegue ser uma estrutura mais flexível, que sofre tração, que dá estabilidade dentro de um conjunto como um todo. E se eu trouxer para o meio biológico, eu estou falando de músculo, de tendões, né, dos ligamentos e etc. Só que assim como um prédio, se eu tenho uma lesão em alguns, uma ruptura de um cabo ou um dano em alguma barra dessas fixas, né, um pilar desse aí, você não concorda comigo que esse prédio, essa ponte, ele está vulnerável, ele vai ficar mais instável, ele vai ter problema, ele pode cair? No corpo humano é a mesma coisa. Se eu tenho uma lesão tecidual, seja ela óssea, ligamentar, muscular, discal, se eu tenho uma estrutura que está danificada, todo o sistema tende a ficar alterado. E se a gente trouxer esses conceitos, né, que eu acabei de citar, para essa imagem aqui, olha só, se esse senhor, ele puxa um desses palitos, um desse cabo, por exemplo, você não concorda comigo que essa repercussão vai reverberar em um local muito mais à distância? Então bate exatamente com o que eu citei no início desse conteúdo. Eu posso ter um problema que se manifesta nessa região onde eu estou passando o mouse, mas que esse problema foi gerado, ocasionado por uma tração acontecida nesse ponto. E no nosso corpo é igual. Eu posso ter uma dor que se manifesta no ombro porque o problema surgiu da cervical, surgiu lá da região torácica, uma disfunção de diafragma, alguma víscera, alguma cicatriz que gerou uma aderência tecidual, gerou repercussões, sobrecargas na região do ombro. Então eu tenho uma série de estruturas que podem influenciar em outras. Então quando a gente fala de interdependência regional, cada segmento corporal tem algumas regiões, estruturas, tecidos que influenciam mais diretamente sobre aquele local. Então se eu sei que a região do ombro sofre influência, por exemplo, da cervical, torácica, diafragma e determinadas vísceras, quando eu for fazer a avaliação de um paciente, eu já sei que eu tenho que passar por cada um desses pontos. Conseguiu pegar a ideia? Se eu falar de lombar, eu tenho relação com a torácica, eu tenho relação com a região pélvica, né? Sacroiliaca, pelve, de uma forma geral, quadril. Pode ser uma disfunção vindo lá do pé, que criou uma adaptação ascendente, gerando sobrecarga na região lombar, cicatrizes abdominais de forma geral ou determinadas vísceras. Então o paciente falou de uma dor lombar, eu já não vou olhar só para a lombar dele. Eu vou olhar para todas essas outras estruturas. E cada segmento corporal tem essas interdependências regionais. Então aqui só para dar um exemplo aqui para você, tá? Outro conceito que a gente usa é a unidade do corpo. Então a gente fala que o corpo é um sistema único e que tudo que acontece em uma região, ele pode reverberar, né, repercutir sobre uma região mais à distância. E aqui o exemplo de uma lagoa, né? Imagina uma bacia com água, uma lagoa, onde você joga uma pedra num local. Você jogou aquela pedra, ela caiu num local específico, mas ela vai reverberar por toda aquela lagoa. No nosso corpo é igual. Se eu tenho disfunção em um local, isso pode repercutir, gerar sobrecargas em regiões mais à distância. Com isso, a dor pode se manifestar num local, mas o problema foi originado de outros. E dentro dessa questão da interdependência regional, visão holística e tratar a causa da dor e não a consequência, a gente pode generalizar isso em 4 bases.
músculo-esquelética, somatovisceral, biopsicossocial e neurofisiológica. E eu vou passar aqui rapidamente sobre elas, porque são conceitos, são ideias que são extremamente importantes que você tenha em mente. Então eu vou ilustrar um pouquinho sobre elas, mas que você pode aprofundar para que você tenha uma visão diferenciada quando o seu paciente chegar aí para consultar com você. Então, iniciando aqui pela parte músculo-esquelética, eu trouxe aqui também de uma forma esquemática esse bonequinho aqui, ó, representando aqui os ossos, as articulações, e aqui, né, como se fossem estruturas fixas, como eu disse para vocês no conceito de tensegridade, e aqui os cabos de aço, né, representando músculos, tendões, ligamentos, etc. Então, olha só, se eu puxo um desses cabos aqui no pé, isso vai repercutir sobre o joelho, que vai repercutir sobre o quadril, que vai repercutir sobre a lombar, por exemplo. Então, eu posso ter um paciente que apresenta uma dor lombar que foi originada por uma disfunção lá embaixo no pé. Então, eu tenho critérios de avaliação que me faz direcionar para isso. Será que a dor lombar que esse paciente tem realmente está iniciando ali do pé? Então, existem testes, existem formas de avaliação que cria essa linha de raciocínio. Então, aqui eu dei um exemplo, onde o pé pode gerar repercussões ali na região lombar. Mas eu posso ter várias, N outras possibilidades. E aí, aquele exemplo que eu dei para vocês, aquele senhor segurando aquela estrutura, e esse boneco aqui, vocês podem imaginar uma série de possibilidades. E algumas delas representadas aqui em cima desse exemplo que eu dei. E aqui só para mostrar as conexões, né? Se eu tenho disfunção no pé, pode gerar repercussão no joelho, no quadril, na coluna. Disfunções na coluna lombar podem gerar repercussões na região torácica, no ombro. Disfunção de região cervical pode interferir em todo o membro superior por questões diretamente conectadas pela questão biomecânica mesmo, mas também por inervações, por outros tecidos de forma geral. E aqui eu trouxe um caso clínico em cima daquilo que eu acabei de dizer, tá? Esse foi um paciente real, tá? Um paciente aqui da clínica mesmo, onde ele apresentou uma dor, chegou com uma queixa de dor lombar, e ele tinha várias questões associadas, tá? Tinha questões viscerais, ele tinha uma cicatriz pequena, que também estava gerando alguma repercussão, mas eu trouxe aqui para ilustrar a parte músculo-esquelética. E um exemplo de um teste simples, que dá para vocês fazerem aí dentro do consultório, tá? Então, olha só, num teste funcional, ele fez o apoio unipodal, olha como ele consegue manter bem um alinhamento de pé, joelho e quadril. E o tronco dele, representado por essa linha amarela, como que ele conseguiu manter bem esse alinhamento. Agora, olha como ele fez o mesmo movimento do lado direito. Aqui, talvez não ficou tão visível, então eu mostrei aqui com a seta em vermelho, um desabamento do arco plantar. Isso induziu a uma rotação interna da tíbia, rotação interna de fêmur, e ele gerou um valgo de joelho. E a adaptação do tronco para ele conseguir manter esse centro de gravidade. Então imagine esse paciente fazendo um gestual esportivo, ele correndo, ele andando, onde ele tenha que fazer apoio com esse pé. Ele está fazendo esses micromovimentos de uma forma repetida, gerando sobrecarga tecidual em várias regiões. Mas no caso, ele apresentou sintomas aqui na região lombar. Então eu tratei pé mecanicamente, corrigindo alguns detalhes mecânicos, fazendo ativações musculares específicas, e eu vou dar exemplo aqui para você já na sequência. Mexi em algumas coisas de parte articular na região pélvica, e entrei com exercício de estabilização, exercícios voltados para a biomecânica funcional, onde a gente ensina o paciente a ativar determinados músculos que têm a função de estar mais ativo, mas também de corrigir padrões biomecânicos. Olha como é que ele fez a mesma execução, olha aqui com a perna esquerda, e aqui agora ele executando. Ou seja, ele treinando esse estímulo muscular, essa execução de movimento, ele já vai ensinar o cérebro a entender esse mecanismo de ação de movimento. Então, parte do nosso tratamento também foi trabalhar com essas ativações musculares. E aqui só para dar um exemplo, para a gente ver que a dor se manifestou na lombar, mas a gente atuou pensando em toda essa cadeia que foi desenvolvida a partir do pé. E também um exemplo aí de exercício que a gente fez com ele, tá? Então aí a parte musculoesquelética. Outra questão que a gente também precisa de levar em consideração lá no nosso processo de avaliação e que faz enxergar esse indivíduo como todo são as questões somatoviscerais. Então aqui um exemplo muito esquemático, tá? Só para realmente ilustrar aí para você, caso você não tenha conhecimento disso, mas que cada uma das nossas vísceras pode apresentar dor referida em determinada região. E isso tem uma relação com a embriologia, o próprio desenvolvimento do feto e da vida adulta, conexões neurais, então nervos que saem da coluna, que mandam essa informação para a víscera. Mas se eu tenho alguma disfunção a nível visceral, disfunção de movimento, disfunção patológica nessa víscera, por um reflexo que a gente chama de viscerosomático, ou seja, da víscera, seguindo todo esse caminho neural até chegar na região da coluna, ou de outros tecidos de forma geral, podem manifestar sintomas em determinadas regiões à distância, em que a gente chama aí de dor referida, né? Então aqui só para ilustrar, por exemplo, o coração, olha, se eu tenho alguma disfunção cardíaca, os sintomas manifestando em membro superior, especialmente do lado esquerdo, né? Pode manifestar no direito também, mas especialmente do lado esquerdo. Então tem nervos que saem da região da coluna, que mandam informação para o coração, mas que também mandam para essa região aqui do membro superior. Então o paciente pode chegar para a gente com sintomas na região de membro superior, mas isso está sendo proveniente do coração, que é o exemplo que eu dei aqui para vocês. Isso vale para várias outras vísceras, né? Então olha aqui, ó, fígado, vesícula, pode dar uma dor em região de trapézio e ombro direito. Estômago, em região de trapézio e ombro esquerdo, mas também de forma bilateral. A região interescapular, estômago e fígado, pode manifestar sintomas nessa região.
Então, durante o nosso processo avaliativo, né, lá na anamnese, a gente pode fazer levantamento sobre as funções viscerais para entender se aquela víscera está em disfunção e correlacionar com esses sintomas que o paciente apresenta. Então, olha como é que o negócio vai ficando muito mais amplificado e vai permitir com que a gente seja muito mais assertivo tanto na nossa avaliação quanto na nossa intervenção. E, mais uma vez, enxergando o funcionamento do nosso sistema como um todo, tendo uma visão muito mais ampla. Imagina o paciente chegar dentro do seu consultório e você fazer questionamento sobre a função das vísceras, né, fazer levantamento sobre as funções dela, testes específicos e correlacionar isso com o sintoma que ele apresenta. É totalmente diferente do que a maioria dos profissionais são capazes de fazer. Imagina como é o seu nível de reconhecimento quando você consegue ter esse tipo de abordagem. E o melhor de tudo isso, né, que a gente consegue ser muito mais preciso da nossa intervenção. Porque a gente está agindo na causa, não na consequência do problema. E o paciente vai resolver, de uma forma muito mais rápida o problema dele. Então, somato visceral, só para ilustrar, tá, de uma forma rápida aí para você, para que você saiba dessa possibilidade e que você também consiga aprofundar nesse entendimento. A gente também tem as questões biopsicossociais. E a gente pode destacar várias delas, tem várias. Então, alimentação, sono, movimento, estresse, mas emoções, crenças, o histórico de vida e as coisas que ele viveu ao longo da vida e a forma como ele lidar com determinadas situações da vida atual. Né? Tudo isso repercute no funcionamento do nosso corpo. Então, se eu explicar rapidamente sobre esses 4 itens que eu coloquei para vocês, alimentação. Eu costumo dizer para os pacientes que a alimentação é como a gasolina que a gente põe no carro. Se eu ponho uma gasolina ruim no carro, o carro vai parar ali na frente. Né? No nosso corpo é a mesma coisa. A diferença é que, como nós somos altamente adaptativos, talvez a gente não pague esse preço de uma forma tão imediata, mas a gente vai pagar esse preço dali à frente. Né? Então, as nossas células corporais precisam de bons nutrientes. Então, se esse indivíduo tem hábitos alimentares ruins, ele pode manifestar dor na parte musculoesquelética, ele pode apresentar disfunções a nível visceral e isso repercutir em dores musculoesqueléticas, e como parte do nosso processo avaliativo, questionar sobre cada um desses pontos e passar orientações, seja encaminhamento para outro profissional que consiga atuar de forma mais direta, como nutricionista, por exemplo, ou algumas orientações específicas de mudanças de hábito. Né? Sono é outra coisa extremamente importante. E isso é fácil de visualizar. Você deve ter tido pelo menos uma noite de sono que você não conseguiu dormir bem. E como foi o seu dia seguinte? O corpo fica ruim, o raciocínio fica lento, né? Agora imagina um paciente que dorme mal há semanas, meses, anos. É um corpo que não consegue se recuperar bem, não consegue funcionar e se recuperar bem. E a dor pode estar se manifestando no sistema dele como um todo por um déficit do sono. Né? Então é um ponto importante da gente questionar, da gente abordar, e aqui eu estou fazendo só uma pincelada bem rápida, tá? Movimento é a mesma coisa, eu costumo dizer que a gente é igual o carro, né? Se o carro fica parado na garagem, as peças vão enferrujar, e nosso corpo é a mesma coisa. E os benefícios de atividade física, acho que eu nem preciso falar, né? A gente fica aqui meses falando dos benefícios do movimento. E o estresse, que hoje é talvez o maior problema que a gente vive aí na população como um todo, porque estresse físico, estresse emocional, a forma como a gente lidar com os problemas, né, ansiedade, tudo isso interfere em várias questões corporais, em produção de hormônios, de neurotransmissores, na recuperação tecidual, e também é um tema que precisa ser questionado, levantado e abordado com os nossos pacientes, pensando numa recuperação mais acelerada. Então são tópicos importantes que devem estar inseridos dentro do nosso processo avaliativo, e uma vez identificado algum desses pilares que chamam mais atenção, a gente abordar de alguma forma para que a gente consiga ser mais assertivo e também acelerar também o processo, né, de recuperação ali dos nossos pacientes. Então tá aí as questões biopsicossociais e alguns pontos importantes dentro desse conceito. Assim como as questões neurofisiológicas. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Sistema nervoso central, sistema imune, sistema nervoso autônomo, eixo ovário, hipófise, eixo hipotálamo, hipófise adrenal, intestino, cérebro. Por quê? Tudo isso envolve questões neurofisiológicas. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do sistema nervoso autônomo. Ele é basicamente dividido em 2. Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E toda vez que seu paciente está numa situação de luta ou fuga, ele está num estresse aumentado, ele está num nível de cobrança exagerado, ou ele está passando por uma situação complicada, uma situação de risco, isso, de alguma forma, mantém o sistema nervoso autônomo simpático mais ativo. E esse sistema te prepara para situações de luta ou fuga. Então, ele acelera a frequência cardíaca, a frequência respiratória, diminui um pouco do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal e manda para os músculos, que é o que ele precisa para realmente agir naquele momento. E, enfim, é um gasto energético mais aumentado e essa demanda para situações de luta ou fuga. Já o sistema parasimpático, ele faz, entre aspas, o oposto disso. Né? Ele faz reserva de energia, ele faz a reparação tecidual decorrente daquele gasto energético que você teve. E o nosso sistema busca sempre a homeostase, esses sistemas estarem equilibrados. Lembrando que não é que liga um e desliga o outro, não, tá? Os dois estão atuando de forma equilibrada. Mas o indivíduo que se encontra em uma situação de estresse, em uma situação onde o sistema simpático está mais ativo por um tempo prolongado, é um indivíduo que está exigindo muito do sistema, mas não está conseguindo entrar no processo de reparação tecidual. E em função dessa circunstância, ele pode apresentar sintomas na parte musculoesquelética e ela perpetuar por um tempo prolongado. E isso influenciar na produção de hormônios, de neurotransmissores e etc. Ou seja, ele está numa situação de estresse,
Ele está numa situação onde o sistema nervoso autônomo está alterado e isso interfere no sistema dele como um todo. Isso está sendo ilustrado em todos esses outros itens que eu citei aqui para vocês, tá? Eixo intestino-cérebro. Então, se eu tenho uma microbiota intestinal funcionando de uma forma alterada, ela também influencia na absorção de nutrientes, que vai reverberar na produção de neurotransmissores, de hormônios, na recuperação tecidual, no aporte para os tecidos. E aí é um sistema todo que fica alterado, né? O próprio eixo hipotálamo, hipófise adrenal, citando o exemplo de um indivíduo que está mais estressado, o sistema nervoso autônomo alterado, ele vai influenciar em todo esse eixo, né? Interferir na produção e sintetização de cortisol, liberação de cortisol, de adrenalina. Então, todo o sistema se altera. Então, mais uma vez, eu tenho uma coisa alterada, um hormônio, um sistema, um eixo alterado, ele pode influenciar em outro. Para fixar para você aquela ideia da interdependência regional. A gente não pode ficar preso só na parte músculo-esquelética. Isso envolve também as questões biopsicossociais, a parte neurofisiológica, etc. Então, a ideia é mostrar só a complexidade do corpo para você, tá? Então aqui, alguns pontos, alguns tópicos para abrir a mente, caso você ainda não tenha conhecimento, dessa visão ampla do nosso corpo, e que tudo influencia em tudo. Até por isso a gente não pode ficar preso naquilo que está no exame de imagem, não é verdade? O exame de imagem mostra para a gente só a estrutura, mas ela não mostra essa complexidade do corpo. E a gente abordou um pouco disso na aula 1 e eu trouxe aqui isso mais aprofundado para você na aula 2, tá? Avaliação detalhada mais tratamento assertivo. Aqui é o ponto principal, né? É onde a gente consegue realmente ganhar o paciente, onde a gente consegue identificar onde está a causa do problema e, consequentemente, agir na causa daquele problema. E agora vem a parte da identificação. Então, primeiro, a gente viu a complexidade do nosso corpo, e isso abre a mente para a gente do que a gente precisa questionar, do que a gente precisa de avaliar, e agora vem a avaliação. Os critérios que a gente tem, as etapas que a gente utiliza para que essa avaliação enxergue o funcionamento do corpo como um todo, mas que ela consiga ser detalhada, para chegar naquele ponto específico que está ocasionando os sintomas, e a partir daí que a gente consiga atuar sobre a causa daquele problema. Então, em relação à avaliação detalhada e, consequentemente, o tratamento assertivo, eu falo que ela é estruturada em 5 etapas, e eu vou mostrar aqui para você já. Mas antes de mostrar essas 5 etapas, eu digo que a gente precisa entender 3 pontos que a gente precisa de buscar durante o processo avaliativo, que são, primeiro, entender qual o tipo de tecido envolvido na dor do paciente. Então, se eu falar de músculo, ligamento, disco, víscera, nervo, cada um desses tecidos apresenta um tipo de dor que se manifesta num local específico. Então, pelo relato do paciente, eu já consigo entender qual é a característica dessa dor. Por exemplo, se ele fala para mim, Thiago, minha dor começa aqui no pescoço, ela vai descendo ao longo do meu braço e pega esses 2 dedos. Acho que eu dei esse exemplo na aula 1, né? Então, só para reforçar. E eu sinto sensação de formigamento, dormência. Olha, eu já sei que isso que ele está me falando é uma característica do tecido neural. E pelo trajeto que ele descreveu, é o trajeto do nervo na. Então, eu já sei de onde ele sai, eu já sei os pontos de compressão, eu já sei que é o tecido neural envolvido. Então, olha só, quando eu for avaliar esse paciente, eu já vou fazer um direcionamento para entender como é que está o deslizamento neural, eu vou conferir todos esses pontos de compressão do nervo, eu vou conferir a região cervical. Então, só por esse relato que ele me falou, eu já criei toda uma linha de raciocínio do que eu preciso avaliar. E também do que eu vou precisar tratar. Lógico, em cima do que eu identificar de disfunção na minha avaliação. O segundo ponto é saber quais são as interdependências regionais daquela região que ele apresenta o sintoma. Então, como eu citei lá no início, se é um paciente que tem uma dor no ombro, eu vou precisar de verificar cervical, vou precisar de verificar torácica, diafragma, algumas estruturas da face endotorácica, talvez alguma relação com alguma víscera que pode ter dor referida com o ombro. Então, olha só, de saber que é no ombro, né, qual o tipo de tecido, e saber que é no ombro, eu já sei as interdependências regionais, então eu já sei por onde eu preciso de avaliar. Né, os pontos principais que me chamam a atenção que eu preciso de verificar. Então, as interdependências regionais são extremamente importantes e é interessante que a gente saiba de cada um dos segmentos corporais. E o terceiro ponto, que aí serve de um direcionamento para a gente durante todo o processo de avaliação e tratamento, é saber qual é a referência dolorosa. Ou seja, qual é o movimento que ele faz que ele sente dor. Então, se eu falo do ombro, às vezes ele fala para mim, Thiago, minha dor é quando eu chego aqui, chegou nessa amplitude, dói. Então, eu vou usar isso como uma referência. Porque eu vou avaliar, eu vou testar algumas coisas, eu vou tratar, e depois eu vou repetir o mesmo movimento que foi a referência dolorosa, para perceber se ele melhorou a amplitude, se ele melhorou a dor, se ele melhorou o padrão de movimento, né? Então a gente vai usar isso aí como um norte pra gente, para saber se a gente está agindo no local certo e se ele está realmente evoluindo. Então aqui os 3 pontos, para você ter em mente aí, tá? Então anota, separa isso e busque aprofundar sobre cada um desses pontos. E entrando agora na estruturação das 5 etapas, a primeira é a anamnese detalhada. Não tem jeito. É durante a anamnese que a gente vai entender tudo o que está acontecendo com o nosso paciente e, inclusive, a próxima etapa vai seguir esse direcionamento. Então, existem perguntas clássicas, né? Onde dói, quando e como começou, qual é a dor, o que ele faz que ele melhora e piora, qual a intensidade dessa dor. Tudo isso para fazer, basicamente, a gente entender o local que essa dor se manifesta, qual o tecido que está envolvido, e a gente fazer as correlações com as interdependências regionais, que eu acabei de falar no slide anterior, a intensidade dessa dor, para a gente conseguir também comparar, né? Então, se eu tenho uma referência dolorosa, né, que eu já tenho um norte para mim que essa dor se manifesta nesse local. A intensidade da dor é nota 8, por exemplo,
eu vou fazer meus testes, eu vou fazer meu tratamento e depois eu vou repetir. Olha, ele melhorou a amplitude, a dor era 8, agora está 5. Olha só, eu já sei que eu estou atuando nos locais certos, né, que meu direcionamento vai ser por ali. E enfim, tem várias outras questões em aprofundamentos, né, nessas perguntas que vai dando direcionamento para saber aonde está ocasionando esse problema, o que está provocando, né, aonde que a gente precisa de agir. Então a gente vai criando nortes, tá? Resumidamente, a gente está criando norte, criando linhas de raciocínio com essas informações. Não estou concluindo nada, eu só estou criando parâmetros para saber onde que eu tenho que avaliar, onde que eu tenho que tratar. Questionamento sobre as funções das vísceras, as questões biopsicossociais, que eu já falei com vocês, e perguntas, né, sobre traumas, cirurgias, né, porque cicatrizes influenciam no sistema também, né, geram repercussões teciduais que podem gerar sobrecargas mecânicas, então a cicatriz também deve ser abordada. Medicamentos, porque isso pode interferir nas funções viscerais e no sistema também como um todo. Posição que ele mais fica ao longo do dia, porque eu já consigo entender qual tecido pode estar em sobrecarga, o que pode estar faltando estar mais ativo, o que pode estar mais restrito. Então a gente vai entendendo o funcionamento realmente do corpo como um todo, para permitir com que a gente chegue no período da inspeção, que a gente vai fazer a avaliação mesmo física desse paciente, a gente já tem uma linha de raciocínio. Tá? Então, durante a inspeção, o paciente chegou, a gente vai avaliar ele posturalmente, a gente não vai olhar mais se o ombro está mais baixo que o outro, se ele tem um aumento de cifose, se a cabeça está para frente. A ideia é enxergar isso clinicamente. Então, ele tem alguma mudança de padrão articular? O centro de gravidade está desviado mais para frente, mais para trás? Ele tem alguma compensação, adaptação, né? Alguma posição antálgica? Então, por exemplo, se o paciente tem... deixa eu abrir a câmera aqui para você, só para você visualizar aqui. Ó. Então, você parou para ver um paciente posturalmente, de repente ele tem um ombro que é mais baixo que o outro. Aí você olha lá, beleza, ele tem um ombro mais baixo que o outro. Não, mas espera lá. Ele falou comigo lá na anamnese que ele tem uma cirurgia lá de rim. Então tem uma cicatriz abdominal que puxou esses tecidos aqui para baixo. Deixa eu mostrar aqui a mão para vocês. Ó. Puxou esses tecidos para baixo. De repente esse ombro dele está mais baixo porque esses tecidos não permitem esse movimento. Então ele falou comigo que a dor dele era aqui, ele não passava daqui. Será que é essa cicatriz que está influenciando? Então tem testes, por exemplo, que a gente consegue fazer uma inibição da cicatriz e a gente fazer uma correlação para ver se ele melhora esse sintoma. Então olha só, a gente coletou todas as informações lá na anamnese e na avaliação postural, para mim não interessa mais saber se o ombro está baixo ou não. Eu já vou fazer correlação com o que ele me disse lá na anamnese. Então eu paro de ficar vendo só lordose, cifose, retificação, eu quero entender o que está acontecendo com esse corpo. Raciocinar clinicamente. Essa que é a ideia. Então voltando aqui para os slides, correlacionar o tecido envolvido na dor do paciente com as interdependências regionais. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Correlacionar o tecido envolvido na dor do paciente com as interdependências regionais. Então, se ele falou para mim de ombro, eu tenho que ver como é que está a torácica, se ele tem compensações na região torácica, na região lombar, né? Se ele tem algum tecido, como eu citei aqui a questão da cicatriz, que influencia sobre a região do ombro. Então, a gente correlaciona aquilo que a gente coletou na anamnese com o que a gente está vendo agora no exame físico. Então muda completamente esse processo de avaliação postural, de inspeção, né? Lembrando que aqui na inspeção também inclui a palpação, tá? Sentir o tecido, ver o que está cedendo ou não, enfim, palpação de uma forma geral. Então agora a gente olha o paciente com raciocínio clínico. Tudo isso baseado naqueles 3 pontos que eu citei para você e também em toda essa anamnese detalhada. O terceiro ponto entram os testes específicos. Então eu vou fazer movimentos dinâmicos, né? Então eu vou testar os movimentos do ombro, flexão, extensão, rotação interna, externa, testar a mobilidade articular daquela região que ele apresenta dor, mas também das interdependências regionais, porque essa dor no ombro pode estar vindo da torácica. Então ver como que essa torácica faz o movimento, ou se ele faz um movimento muito bom para um lado, mas não faz para o outro. Ou da cervical, que é uma das interdependências regionais do ombro. Eu estou citando o ombro só para ficar dentro de um caso clínico, tá? Então eu posso ter um paciente que tem uma limitação de movimento no ombro, e aí quando você testa a cervical, ele faz uma rotação muito boa para um lado, mas para o outro, o movimento é limitado. Às vezes ele nem tem dor na cervical, tá? Tem bem para um lado, mas para o outro não. Então você pode testar essa parte articular ou até fazer exercícios específicos voltados para melhorar essa mobilidade. Por exemplo, o movimento de retração cervical, que é muito usado no método Mackenzie. Faz lá uma série de repetições. Exemplo da protusão, mas pode ser da retração, mas pode ser uma protusão com flexão repetidas vezes, né? Retração com extensão, tô dando exemplos rápidos aqui. E de repente, fazendo esses movimentos de forma repetida, aquele movimento que era limitado, né, que era bom para um lado e limitado para o outro, de repente ele melhorou essa amplitude. E como a cervical pode influenciar no ombro, a gente pode pedir para ele repetir a referência dolorosa. Lembra do terceiro ponto que a gente falou? Repetiu a referência dolorosa. Ele melhorou a amplitude, melhorou os sintomas, era nota 8, ele deu nota 5. Opa, eu nem encostei no ombro dele, eu fiz só movimentos cervicais. Melhorou a amplitude cervical, ele melhorou o ombro, eu já criei o direcionamento do meu atendimento. Eu já sei que grande parte da dor que esse paciente apresenta no ombro está vindo da região cervical. E que a minha abordagem vai ter que ter relação com isso. Ou seja, cervical, interdependência regional do ombro. Olha só que interessante. E o mais legal de tudo isso, lembra que eu falei na aula 1 de sempre avaliar e retestar? Então eu vi que tinha uma limitação cervical, eu já fiz um teste, porque a retração pode ser usada como um teste, mas claro, é também um tratamento,
ele melhorou o movimento da cervical e melhorou também o movimento de referência dolorosa. O paciente encanta, ele fica louco. Como assim? Você nem mexeu no meu ombro, que era o local da dor, e só com a cervical você melhorou esses sintomas. A abordagem fica muito mais precisa, o paciente encanta muito mais, o resultado é muito mais rápido. E que eu tô dando um exemplo só, tá? A gente consegue fazer isso para os segmentos corporais como um todo, tá? Criando essa linha de raciocínio. Sabendo o local da dor, as suas interdependências regionais, aqueles 3 pontos que eu disse para vocês, tá? Lá no início, e agora criando essa linha de raciocínio durante o nosso processo avaliativo, tá? Claro, tem muito mais coisa aqui, eu tô querendo só apresentar isso aqui para vocês, tá? Para que vocês consigam aprofundar o estudo aí de vocês em cima dessa linha de raciocínio. Então, testes específicos e depois a gente entra com o tratamento. Então, uma vez identificado a causa do problema, mantendo esse exemplo, eu identifiquei que a maior porcentagem dos sintomas que o paciente apresentava no ombro era proveniente da cervical. Então, agora eu vou escolher a melhor técnica que eu vou usar para aquele segmento. Então, eu vou agir no local certo, escolhendo a melhor técnica. Então, se o meu objetivo era ganhar mobilidade articular, eu tenho técnicas da osteopatia, de manipulação, eu posso usar Mackenzie, eu tenho exercícios específicos de Mulligan que visam melhorar essa mobilidade. Agora não, esse paciente apresenta dores neurais. Eu vi que eu fiz os testes neurais com ele, o movimento de deslizamento está muito limitado. Então eu tenho técnicas específicas de neurodinâmica para usar. Ou não, esse paciente está com uma sobrecarga em alguma musculatura, vou dar outro exemplo aqui. Ele está com sobrecarga na região de trapézio, que foi o exemplo que eu dei na aula 1, né? De repente, o que está faltando para ele é uma ativação de trapézio inferior, de serrátil anterior. E aí, fazendo a ativação desses músculos, ele consegue tirar a sobrecarga do trapézio. Ou outro exemplo, lembra que eu citei dentro dessa própria aula, daquele paciente com dor lombar, que o problema originou lá do pé? Então, eu entrei com ativações musculares específicas que visou a correção biomecânica para melhorar a dor lombar. Ou seja, eu entrei com exercícios para o pé para melhorar o sintoma da lombar. Então, aqui de exemplos de ganho de mobilidade articular, de mobilidade neural e ativações musculares, que os alunos do método TAC5, e é o que eu uso dentro do consultório, né, o que eu tenho de ferramenta para usar com os meus pacientes com esses objetivos. Mobilidade articular tecidual, mobilidade neural, ativações musculares e correções biomecânicas. Então, a gente tem um arsenal terapêutico para utilizar. Lembrando sempre que a gente criou toda a linha de raciocínio para que a gente conseguisse atuar no local exato do problema, né, onde tudo realmente começou. Feito isso, a anamnese, a inspeção, testes específicos e o tratamento, a gente entra no direcionamento, que é uma parte também importante da nossa conduta terapêutica, que é ensinar, né, o processo de educação em dor, quebrar as informações nocebo, explicar ao paciente o que está acontecendo com ele, de alguma forma tranquilizar ele em relação ao que está acontecendo com ele de fato, dar o direcionamento, o prognóstico do que vai acontecer com ele, do que a gente vai precisar, né, em cada uma das etapas ali do tratamento, os exercícios para serem feitos em casa. Essas questões biopsicossociais estão muito inseridas no contexto dele, algumas orientações de como ele consegue ajustar, ou até direcionamento para outro profissional, enfim. Fechar todo esse tratamento dele, explicando para ele o que está acontecendo e o que vai ser feito dali em diante. Envolver ele em todo esse processo. Com isso, tá aqui para vocês, ó, aqueles 3 pontos principais que eu citei para vocês lá no início e todo esse processo, né, as 5 etapas primordiais do nosso tratamento. E se esse paciente voltou para o segundo atendimento, a gente vai coletar os pontos principais na nossa anamnese, né, então os pontos principais, passar por uma inspeção, buscando algum detalhe a mais e repetir todo esse processo. Né, testar alguma coisa mais específica, agir em alguma outra região diferente daquela questão da interdependência regional e um novo direcionamento. Então esse ciclo acaba se renovando, ok? Dito isso, eu acho que um ponto extremamente importante, eu acho não, tenho certeza, e por isso que ele está aqui, por isso que eu estou apresentando aqui para você, é criar um modelo de atendimento que seja realmente impactante para o paciente. Eu citei lá na aula 1 o exemplo de você chegar dentro de um restaurante, né, onde tem um chefe de cozinha que é renomado, que faz pratos exclusivos, e que o ambiente é muito acolhedor. Então, se a gente consegue criar esse mesmo modelo dentro do seu consultório, isso impacta demais para o seu paciente. 90% dos profissionais de saúde não tem esse modelo. Atende o paciente rapidamente, de qualquer maneira, não explica nada para ele, não oferece nada diferente. Tem que ter um tratamento mais humano. Tem que ter um ambiente que seja acolhedor, que seja agradável. E tudo isso começa lá no primeiro contato. O jeito que você conversa com ele, quando ele te mandou mensagem no WhatsApp, por exemplo. A forma como você recebe ele dentro do consultório. De repente oferecer um cafezinho, oferecer um chá, um biscoitinho. O jeito que você sorriu, cumprimentou ele no primeiro contato que você teve com ele. Tudo isso muda completamente. Aí imagina esse paciente chegar, entrar dentro do consultório e você fazer toda essa abordagem. Enxergar ele como um todo, fazer esses questionamentos extremamente ricos, né? Entrar em todas essas 5 etapas que engloba ali um atendimento de qualidade. Usar as interdependências regionais como um diferencial do seu atendimento. Né? Fazer exercícios, né? A dor no ombro. Fizemos exercício cervical e melhorou a dor no ombro. Você nem gostou da dor no ombro. Imagina o quanto isso pode impactar na visão que o paciente tem sobre você. Então, esse modelo de atendimento, que eu falo, ele engloba boa capacidade técnica, então raciocínio clínico realmente bem estruturado, com essa experiência que o paciente vive.
Então, todo esse processo que ele passa ali com você, de ambiente acolhedor, que vai desde o primeiro contato, ao cuidado na recepção, ao ambiente que você oferece, a forma como você explica essas informações para ele, né, até o pós-atendimento. Tá? Isso aí é uma coisa que faz uma diferença enorme. Então, acompanhamento pelo WhatsApp, saber como é que ele está, se ele está fazendo exercício direitinho ou não, ou se ele tiver alguma dúvida, você já esclareceu, substituiu o exercício para ele. Então, esse acompanhamento dele no pós-atendimento também é algo que faz uma diferença brutal. Então, criar realmente essa experiência. A analogia que eu quero fazer realmente é daquele restaurante 5 estrelas, que a gente citou na aula 1 e que eu trouxe aqui uma pincelada para você. E dentro das suas possibilidades, que você consiga transferir, né, criar isso dentro do seu consultório também. Isso faz uma diferença gigantesca. O paciente não vai esquecer de você jamais. Então, a experiência que ele vive atrelado a essa capacidade técnica, esse raciocínio clínico realmente bem desenvolvido. Bom, e para a gente direcionar, para finalizar essa aula 2 da Masterclass Fisioterapeuta de referência, eu queria deixar bem claro que tudo que foi apresentado é o que realmente vai fazer você ter resultado. Tá? É isso, é ter resultado. Porque eu falo que não tem como o fisioterapeuta se tornar referência e ser reconhecido sem ter resultado. Esse é o ponto principal, por isso que eu quis passar por alguns pontos importantes do processo avaliativo e da construção de raciocínio clínico. E esse modelo de atendimento, né, com visão ampla sobre o funcionamento do nosso organismo, com raciocínio clínico bem desenvolvido, avaliação minuciosa, que te dá segurança do que está fazendo, mais essa abordagem humana e envolvida com o paciente, todos nós somos capazes de fazer, né, de desenvolver e de aplicar. E existe um processo de construção de cada uma dessas etapas, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, tá? Onde você recebe uma peça, né, ou seja, você recebe uma informação, né, um conceito, e aí você estuda, aprofunda, entende tudo aquilo, e depois você recebe uma nova peça do quebra-cabeça, né, que já faz conexão com aquela primeira peça que você recebeu. E assim vai sendo construído esse modelo de atendimento de uma forma bem clara, leve e bem compreensível. E quando você menos perceber, né, todo esse raciocínio clínico e esse modelo de atendimento que eu citei, ele já vai estar bem estruturado, bem dominado por você. E aí você está, com certeza, né, com tudo isso, você já estará entregando resultados que não imaginava ter. Né? E aí sim as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais rápida para você. Então você vai ter, através de tudo isso, né, certamente reconhecimento, você vai ter valorização, indicação dos pacientes e de outros profissionais, você terá agenda cheia, liberdade, maior retorno financeiro, né, e por aí vai. Bom, deixa eu abrir a câmera aqui para falar diretamente com você, agora sim. A gente está finalizando aqui, tá, essa segunda aula, e desde que iniciamos essas aulas da Masterclass Fisioterapeuta de Referência, e até mesmo antes dela, muitos de vocês já me perguntavam sobre o meu curso, né, sobre o método TAC 5. Então, estou trazendo aqui para vocês que eu resolvi mudar algumas coisas para a aula 3. E nessa próxima aula, né, a aula 3, eu vou incorporar mais detalhes sobre esse assunto, tá? Sobre as questões que envolvem ali o método TAC 5. E também vou responder as principais dúvidas que vocês me enviaram via Instagram e naquele formulário que vocês preencheram, né, quando fizeram a inscrição para participar dessas aulas. Então, nessa aula 3, eu também vou incluir outras estratégias, detalhes sobre como é possível se tornar referência em até 12 meses, com um raciocínio clínico bem estruturado, né, elevado, e, claro, entregando resultados rápidos aos seus pacientes. E caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade, tá? Pode enviar perguntas pelo direct do Instagram, ou pode deixar aqui nos comentários mesmo, aqui abaixo, que eu vou responder todas elas até o final da Masterclass. E se você ainda não está no nosso grupo VIP do WhatsApp, entre agora mesmo, tá? Para você se manter bem informado de tudo que está acontecendo nessas aulas da Masterclass Fisioterapeuta de Referência, tá bom? O link está aqui abaixo, basta você clicar que você vai ser direcionado para ela. Então, agradecer você aqui pela participação e fica o reforço, tá? Se você quer transformar a sua realidade profissional e se tornar referência aí na sua região, não perca a próxima aula. Eu estou muito motivado, acho que eu estou conseguindo transferir isso aí para você, né? Estou muito motivado em fazer a diferença para você e para te ajudar a ser realmente melhor do que você já é, tá bom? Não perca a próxima aula, viu? Te vejo lá.